Olá, meus caros. Eu estou retornando neste vídeo sobre a parte 5 do Instituto da Falência para tratar com os amigos acerca do procedimento a ser adotado em pedido formulado pelo próprio devedor, aquilo que nós chamamos de autofalência, que é a matéria regrada entre o artigo 105 e 107 da Lei 11.101. Então, primeiramente, eu trato da petição inicial, explicando que esta petição inicial, formulada pelo próprio devedor da sua autofalência, ela deve indicar ao juiz os fundamentos do pedido. Em outras palavras, o devedor ele deve demonstrar a impossibilidade da sua atividade negocial, da sua atividade empresarial, normalmente ligada, essa impossibilidade, a um quadro financeiro que se tornou de tamanha gravidade que inviabiliza a continuidade dos negócios. Então isso deve ser justificado, deve ser demonstrado ao juiz com o propósito de, então, tornar clara a impossibilidade da continuação daquela atividade empresarial e daí o porquê de se justificar o pedido de autofalência. Isso está no artigo 105 da Lei de Recuperação e Falência. E além da justificação trazida no corpo da inicial, o devedor também, no pedido de autofalência, ele deve apresentar aqueles documentos que estão relacionados entre os incisos 1 e 6 do artigo 105 da lei. Quais sejam? As demonstrações contábeis dos 3 últimos exercícios sociais anteriores ao pedido e aquelas levantadas especificamente para instruir o pedido. Então, os 3 últimos, as demonstrações contábeis dos 3 últimos exercícios sociais, os 3 últimos anos completos, de 1º a 31 de dezembro dos 3 últimos anos anteriores ao pedido, e mais aquelas levantadas especificamente para instruir o pedido, para demonstrar a situação da empresa naquele momento em que o pedido é formulado. Essas demonstrações contábeis elas devem conter, então, o balanço patrimonial, a demonstração dos resultados financeiros acumulados, a demonstração do resultado desde o último exercício social, porque pode, nesse meio tempo, terem transcorrido vários meses, né? Vamos imaginar que o pedido de autofalência ele entrou em outubro de um ano, então o último exercício social terminou em 31 de dezembro do ano anterior. Ali nós teríamos um espaço de 9, 10 meses de atividade da empresa que precisam, então, ser reportadas através dessa demonstração específica. Então, a demonstração do resultado desde o último exercício social e o relatório do fluxo de caixa da empresa, o dinheiro que entra e que sai na empresa constituindo o seu fluxo de caixa. Depois, a relação dos credores com indicação dos nomes, dos endereços, a importância, a natureza e a classificação de todos os créditos. Tá? Também a relação de bens e direitos que compõem o ativo do devedor, também em relação a isso com a estimativa do valor de cada qual desses bens e ainda os documentos que comprovam a propriedade desses bens. Então, ele deve relacionar todos os bens, estimar o valor de cada qual e comprovar a propriedade de cada um desses bens. Também deve juntar a prova da condição de empresário, e aí pode ser através do contrato social, pode ser do estatuto que ainda esteja em vigência, ou, se nada disso ocorrer ainda, a simples indicação de sócios com endereços e relação dos bens pessoais de cada um desses sócios também serve para demonstrar a condição de empresário. Deve apresentar ainda também os livros obrigatórios e os documentos contábeis que sejam exigidos por lei e deve também
é apresentar a relação dos administradores do devedor, dos administradores daquela empresa, que tenham ali trabalhado, que tenham exercido a administração da empresa nos últimos 5 anos. E esta relação dos administradores dos últimos 5 anos deve conter os seus nomes, os seus endereços atualizados, a função de cada qual na empresa e qual a participação societária de cada um deles na empresa, se tiver havido. Tá? Isso em relação, como eu disse, aos últimos 5 anos. Tudo isso vai estar lá no artigo 105, nos incisos 1 a 6, toda essa relação de documentos necessários que devem ser apresentados junto com a petição inicial no pedido de autofalência. Se estiver faltando qualquer coisa necessária, imperiosa, para viabilizar o processamento da autofalência, o artigo 106, então, autoriza que o juiz mande o autor proceder à emenda do pedido, manda o autor emendar o pedido ou apresentar os documentos faltantes, para poder subsidiar, então, o pedido, sob pena, inclusive, de inadmissibilidade do pedido de autofalência, se essa emenda não vier a ocorrer. Então, aí o juiz simplesmente não admite o pedido de autofalência e sequer manda processá-lo. Mas vamos imaginar que esteja tudo em ordem, que esteja tudo ok, ou que, se não estiver, que foi determinada com base no artigo 106 a emenda, e o autor emendou, complementou o que faltava, e o juiz se convence, então, que é caso realmente de decretar a falência, porque se convence da inviabilidade dos negócios, da continuação da atividade empresarial, e aí julga procedente. Então, a sentença de procedência do pedido de autofalência, decretando-se, então, a falência do devedor. Quais são as providências que o juiz deve tomar nessa sentença que decreta a falência? São todas aquelas do artigo 99 da lei, que tem, diga-se de passagem, um caráter meramente exemplificativo, porque o artigo 99, lá na sua base, ele fala, deve tomar tais providências, dentre outras determinações. Então, além daquelas que exemplificativamente o artigo 99 informa, o juiz pode determinar outras que também sejam necessárias àquela situação específica. Tá? Eu vou me permitir não fazer a leitura de uma a uma, embora na sinopse acoplada no Drive e relativa a este vídeo elas estejam todas especificadas, mas eu vou me permitir não fazer a leitura e comentários em relação a elas, porque elas são exatamente as mesmas que já foram tratadas no vídeo anterior, no vídeo número 4, na parte 4 da falência, quando eu falo da sentença que decreta a falência. Então, aquelas providências que o juiz deve tomar quando decreta a falência, com base no pedido de um credor ou de um sócio minoritário, são também as mesmas providências que devem ser tomadas quando o juiz decreta a falência com base num pedido do próprio devedor, na autofalência. Então, eu sugiro a quem estiver vendo este vídeo que, se não assistiu à parte 4 da falência, que assista, porque os comentários relativos às providências a serem tomadas pelo juiz que acolhe o pedido de autofalência e decreta a falência, então, do devedor a seu próprio pedido, são as mesmas lá do artigo 99, com as mesmas considerações. É isso, meus amigos. Então, até o nosso próximo vídeo sobre o Instituto da Falência.